Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Eu Vivo Garopaba. Eu sou Cátia Mabel e quero agradecer a todos os nossos apoiadores Lades Consultoria Empresarial, Mabel Negócios Imobiliários, a empresa de marketing Trafegamos Juntos. E hoje começa mais um episódio do Eu Vivo Garopaba. E o nosso convidado de hoje é arquiteto, aquarelista, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sócio do Núcleo de Arquitetura de Garopaba e Porto Alegre e com obras em diversas cidades do mundo. Também ilustra livros, publicações, convites e projetos arquitetônicos, além de dedicar-se à pintura ao vivo. Gente, convido ele, o nosso convidado de hoje, Rodrigo Schiffner. Olá, tudo bom? Prazer estar aqui contigo, Mabel. Uma alegria participar desse teu projeto. Eu vivo Garopaba, né? Acho que é até um privilégio alguém poder dizer assim, eu vivo Garopaba. É verdade. Tu vive Garopaba na íntegra, então? Procuro viver Garopaba na íntegra e foi justamente esse desejo de viver Garopaba que me trouxe para morar em Garopaba. Eu não vim morar na praia, eu vim morar em Garopaba, que tem praia. Muito legal, isso é muito bom, né? Pessoas como você, com sua família, aderiram aqui morar em Garopaba e viver Garopaba. Então, a nossa pergunta de hoje para você, então, é: nos conte um pouquinho sobre você e como surgiu essa paixão por arquitetura e aquarela. Então, tu reparasse na própria apresentação que tu lesse ali, que tem uma coisa que eu chamo a atenção, que assim, não é um arquiteto e aquarelista, é um arquiteto aquarelista. Por quê? Porque eu sou as duas coisas num só. Tá? Eu costumo dizer que eu não sou 50% arquiteto, 50% aquarelista. Eu sou 100% cada e sou 100% os dois juntos. Né? Eu sou um arquiteto aquarelista. Enxergo o ofício do arquiteto, né, de realizar arquitetura, urbanismo, com esse olhar artístico. Né? Tem essa relação, essa busca no sentido, né, do que a arte proporciona, né, a busca pelo belo. Curiosamente, quem sabe você está ligado pelo fato de eu ter conhecido a técnica da aquarela durante a faculdade de arquitetura. E como eu já fiz faculdade de arquitetura há muitos anos atrás, Não precisa dizer quanto tempo. não existia na época o computador para fazer os renders e os 3Ds. Né? Então a representação gráfica tridimensional do projeto era feito à mão, né? Desenho à mão. Né? E uma das maneiras de ilustrar isso aí, colorir isso aí, era assim, eu usava lápis de cor, eu usava hidrocor ou aquarela, né? Era uma das... E eu já tinha alguma experiência com alguns tipos de pintura, né? Com outro material de pintura, mas aí quando eu conheci a aquarela, eu achei a aquarela algo muito prático, muito fácil de levar para qualquer lugar. Tu te descobriu ali. E já tinha pessoas em casa assim que já trabalhavam com esse tipo? Na minha família, artista, assim, na minha família tinha artistas já na minha família, tá? Mas acho que a questão toda é que assim, é que em termos assim, a minha família era uma família que já tinha arte na família, meu pai que era engenheiro mecânico, ele quando moço era baterista de conjunto musical, de banda, né? Então sempre foi um cara ligado à música. A minha mãe era pianista, também professora de piano. Então já tinha essa questão da arte, né? Da música, né? Meu pai desenhava muito bem, aquelas histórias assim. Aí quando você diz, normalmente tem um filho que desenha bem, tu diz, a minha primeira fã, né? Minha primeira fã foi a minha mãe. Né? É bem isso mesmo. Essa sempre e nunca poupou esforço algum para tudo que eu quis assim nessa trajetória assim de seguir um caminho, né? Então ela já faleceu faz uns anos, mas pôde ver ainda que que o filho já tinha algum reconhecimento, assim, que já tinha um caminho, né? Já tinha. Muito importante, né? E fazer o que ama, né? Tu te achou. Aqui eu estava lendo a revista aqui e vendo o que tu havia colocado. Isso aí, 100% em qualquer uma das duas áreas que tu tá. Eu não tenho dúvida, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Refletindo sobre esse assunto, exatamente o que tu falaste, assim, fazer o que ama, né? Bom, que bom poder fazer o que ama, tá? Eu acho que isso já começa com um privilégio, mas o primeiro passo é saber de fato o que eu amo fazer. Tá? Essa é uma das questões da humanidade, né? Mas o que eu costumo dizer que ainda tem algumas questões mais profundas, é de saber responder, dizer assim, mas eu nasci para fazer o quê? Sim, qual é o teu propósito? Qual foi a tua... Eu costumo dizer que todo mundo na face da Terra tem um motivo para estar aqui dentro. Com certeza. Tá? Assim como um relógio cheio de peças, todas as peças,
tem uma função. Sim. Todos nós aqui temos uma função, temos alguma coisa para fazer, né? Somos dotados de dons, Sim. e como é que a gente responde ao dom que recebe? Sim, os talentos que tu tem, como é que tu vai, né? Como é que tu consegue identificar? Tu tem que ter esse olhar para conhecer a tua identidade. Que tu Perfeito. consegue colocar a tua identidade aqui. E hoje, olhando aqui essa revista, né, Travel, tu tá aqui na capa, fez Capa essa, da 5ª edição da fiz revista essa, Travel. o Travel, ele fez a capa. E Ah. fez uma capa personalizada, Respeito. contando um pouquinho e mostrando um pouquinho da nossa cidade. Então, Aqui. essa edição, eu fui convidado pela Travel, então, para ser o artista da capa da 5ª edição. E para mim foi uma honra enorme, porque eu sou fã dessa revista, uma revista feita aqui em Garopaba e de muita qualidade. E eu resolvi, então, assim, bom, o que vocês imaginam que pudesse ser a capa da revista? Né? Eu acho que a capa tem que trazer Garopaba na tua pintura. Assim, então, essa capa foi realmente feita exatamente para encaixar, a aquarela foi feita para encaixar na capa da revista. Quanto tempo tu levou em média para pensar em algo dessa magnitude? Porque é lindo, né? Olha, é difícil te dizer assim, quanto tempo a gente idealiza uma obra, né? Um negócio Mas assim... imagina dessa aqui, entendeu? Eu digo Mas assim, assim... não é uma... ela viaja essa revista, né? Não, Pro mundo. ela Mundo faz inteiro. jus ao nome, a Travel. Isso. Bah. Mas sim, a Prefeitura de Garopaba está nessa revista como uma das apoiadoras e a Prefeitura tem levado, através da Secretaria de Turismo, essa revista nas feiras de turismo e a Prefeitura vem se empenhando em levar Garopaba para as feiras. Essa já andou pelo Brasil, já foi para o Peru, já foi para a Argentina. Eu fico feliz quando eu vejo as fotos da revista lá, as pessoas admirando. Né? Já te identificaram assim, olha, aqui foi ele. Sim. Isso é muito bom, esse curioso porque tem reconhecimento, uns lugares que essa revista tá, lá em Porto Alegre, no Hospital Mãe de Deus. Ah, legal. Tá? E volta e meia eu recebo foto de alguém lá que tira, porque vê a revista numa recepção lá do hospital, E diz, olha aqui, e me manda, olha só, cheguei aqui, vi que é uma obra tua. Já recebi várias fotos de pessoas que isso é deixar um legado, né? Eu vejo o teu rosto de felicidade, né? Compartilhando com a gente, conosco aqui, né? O pessoal aqui de Garopaba. Porque isso tem a ver com a realização que a gente estava falando, Mabel. Assim, quando a gente descobre, né? Eu não tenho dúvida que ser aquarelista é uma das coisas que eu vim para fazer aqui na Terra. Perfeito. Eu sou. E aí quando a gente realiza, né? A gente faz isso, a gente se realiza. Né? Então a esposa, tudo em casa também, tá tudo em casa, né? Tudo Ela em também é casa. uma artista, né? A minha esposa Renomada também é uma artista. também. Nós dois juntos montamos então o Estúdio Schiffner, né? É Rodrigo Schiffner, meu sobrenome de família. Quando a Helena casou comigo, adotou o Schiffner. E principalmente no ambiente artístico, ela disse, eu sou Helena Schiffner. E aí então nós dois temos um Instagram, rodrigo.schiffner, existe o Instagram helena.schiffner. E nós somos o Estúdio Schiffner. Legal, e a Maria Clara deve estar orgulhosa. A Maria Clara curte viver esse... Não, aliás, ela sempre já nasceu dentro de um ateliê que era a nossa casa, né? A nossa casa sempre teve esse clima, assim, Imagina a tua casa, deve ser lindíssimo, meu Deus do céu. Cada tem detalhe, sentimento. Nós somos pessoas ligadas à memória. Memória. Memórias afetivas, tá? Meu trabalho tem muito disso. Meu trabalho tem muito... Eu costumo dizer que se eu tivesse que resumir meu trabalho como aquarelista em 3 palavras, eu digo que é amor, memória e vida. Eu vi, eu estava olhando aqui. Assim, porque Amor, essas 3 memória... coisas, assim... Não tem como se separar, né? O amor te faz tu ter a memória. E isso faz tu viver. Eu achei perfeito. A memória é o que tu vivesse, né? Viveu, e amor é essa relação que tu tens com essa tua vida, né? Sim. Com o que tu vivesse, com as pessoas que estivessem ali. E aí tem muito, na minha obra, né? De pessoas que passaram por alguém, ou de cidades, ou de lugares, né? De casas. Tem uma relação íntima com a arquitetura. Minha pintura tem uma relação com essa questão do patrimônio, né? O patrimônio edificado, né? A paisagem, seja ela paisagem urbana, né? Ou seja, uma paisagem de natureza mesmo, né? Do cenário. Né? Então, a minha obra tem essa característica. Então, tu tá no lugar certo. Garopaba é um lugar de memória. É uma memória né? que seduz, né? Infelizmente, muitas pessoas não conhecem a história de Garopaba. Sim, isso né? é muito importante. Isso, então, sim, tu vai ver assim, por que tem com frequência eu vejo esse prédio nas tuas aquarelas? Então, esse prédio que foi sede da armação baleeira. Que é aquele que tu mostraste ali perto da igreja. Que está do lado da igreja, né? Ele é um prédio do século XVIII, era sede da armação baleeira, ali morava o administrador da armação.
né? A armação baleeira tinha escravos, né? Se caçava baleia aqui, né? Essa baleia... Então não é de agora que as baleias vêm para cá que a gente Não, fica... não. Aí se caçava a baleia exclusivamente para extrair o óleo, né? Esse óleo era para iluminação. Essas coisas todas são... Tem muita história, o óleo né? aquele exportado, tinha uma usina que fazia essa extração. Então tem muita coisa... E nós estamos falando do tempo das lamparinas, né? Que a iluminação pública era de lamparina. Então, eu escolhi morar num lugar que tem essa memória, que tem essa identidade. Que ainda parece recente, né? Exatamente. E que torna esse lugar também Tão único. especial, né? Nisso se torna único, né? As pessoas que aqui estão, as famílias que já estão aqui, que construíram esse lugar. Então, quando a gente vê uma casa antiga, andando aqui pelo centro histórico de Garopaba, a gente fica imaginando que histórias já passaram por aqui. É porque eu né? vejo assim que a construção em si são açorianas, né? É isso? A Então, maioria? tem Ali assim... centro histórico, geralmente tu algumas, encontra né? algumas, Nós né? não dizer, vamos ser sinceros, né? Diferente de uma cidade como Paraty ou como Tiradentes, em Minas Gerais, nós não temos um acervo arquitetônico, né? De uma beleza admirável. Mas eu destaco que nós temos alguns exemplares de uma arquitetura que merecem ser preservados, mas no centro histórico nós temos uma ambiência histórica. Sabe? Nós temos uma ambiência cultural. Eu costumo dizer que quem passa a ponte que entra no centro, na rua do centro histórico mesmo, né? O centro histórico, ele até, como bairro, ele é maior do que isso, mas quem entra, né, ali, ele tem a experiência de como se estivesse mergulhando ao passado. E a prefeitura foi muito feliz na revitalização, né, e também uma ação da Associação do Centro Histórico de transformar essa paisagem e ser ela mais agradável, né? Então tu tens Os bancos aqui, a iluminação hoje é com a fiação embutida não tem os no fios, piso, né? não tem os Perfeito. fios, né? As casas começam cada vez mais Ficarem mais coloridas. exatamente, Lindas. porque muitas vezes basta uma pintura. Uma pintura. Não precisa fazer uma reforma, uma intervenção. Se pintar, já torna a rua mais agradável. E hoje em dia, essa rua do centro histórico é uma rua que as pessoas gostam de ir lá caminhar. É uma rua de descobertas. A gente vai vendo. História, as pessoas querem saber o que tem aqui. Olha, tem mais coisa acontecendo lá. E curiosamente é uma rua que eu gosto muito de ir para lá de noite pintar ao vivo. E aí, falando da aquarela. Nossa, são inúmeras obras que eu já pintei nas calçadas do centro histórico. Lá de noite pintar aquarela, as pessoas passando, aí vem conversar contigo. E a paz, né, que tem ali, né? Uma paz, assim, que é uma maneira de viver Garopaba. De viver Garopaba, maravilhosa, assim. E como é que funciona? A gente tem ainda os imóveis, eles são tombados? Não. Ou historiados? Não. Eles podem demolir? Podem. Eles têm esse acesso? Sim. Alguns, tombamento mesmo em Garopaba, tombamento mesmo que existe, é o prédio da igreja, tá? Que não é um tombamento municipal. Tá? O que vem se discutindo em termos, até onde eu sei, no âmbito municipal, é o inventário. Né? Então tem, agora, claro, tem prédios que são verdadeiramente históricos, né? Tem outros que até remetem assim a um conjunto histórico, mas não é um prédio histórico. Tá? Mas de qualquer maneira, o centro histórico ele já tem pela legislação municipal um certo regramento do que pode fazer. Até para não perder isso, né? Essa beleza, né? Que faz parte de Garopaba, que todo mundo chega e diz, eu quero conhecer o centro histórico. Os próprios ranchos, né? Os ranchos de pesca, assim, quem olha, tem os olhares do centro histórico ali, essa rua, né, pelo lado da beira da praia, né? Vê o conjunto de ranchos. A gente sabe que já muita coisa sofreu intervenção, né? Então, mas a gente vê algumas entidades e o próprio poder público empenhados em manter, né? Porque às vezes é mais difícil manter, porque são famílias e muitas vezes essas famílias também acabam tendo, né, se indo, né, passa para nova descendência e assim vai. Claro. E às vezes não tem o poder de compra, até de manter um imóvel desses. Não tenha dúvida, né? E é difícil para eles também, né? No urbanismo é o que é chamado de gentrificação. É essa mudança de pessoas de um lugar. Então, isso é, uma área começa a valer muito. Uma família lá valia muitas décadas, quem sabe até séculos. Essa área começa a valer muito, né? E aí vem alguém e diz assim, olha, eu compro essa área porque está valendo muito, porque ela passa a ser objeto de desejo de outras pessoas com um alto poder aquisitivo. Agora, como é que tu vai dizer para essa pessoa assim, ó, não, tu não pode vender, sair daqui? Porque sabe o maior volume de dinheiro que a família viu na vida um dia, né? Com certeza. A gente sabe exemplo de Garopaba. É nova história, né? Nova história para aquela família. Olha o preço que são uma terra aqui em Garopaba, né? Então, a pessoa às vezes está ali com uma família e
E às vezes querem resolver a vida deles, né? né? Porque às vezes são vários, 2 ou 3 Claro. herdeiros daquilo Então, ali, e eles querem também realmente, né, dar continuidade aos seus projetos de vida, e às vezes claro, acabam vendendo, claro. né? E acabam Agora, saindo claro, o poder público ele pode entrar para criar mecanismos de para poder fazer ajudar, isso, sim, com enfim, né? certeza. De como que o principal é, de alguma maneira, é não perder a identidade Sim. do local, né? Quando a gente pensa assim, por que Garopaba é atração? Eu vim para Garopaba por alguns motivos, né? Que me fez vir a Garopaba. Então, é importante Um ter conjunto, claro né? A gente isso. tem a segurança, né? Nós temos isso aí, como ali com essa área aí, que é bem preservada ainda. Então, tem vários pontos turísticos em Garopaba que vale a pena para você que não conhece vir conhecer. Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Você também faz pinturas ao vivo e que é uma grande responsabilidade, né? E como surgiu essa oportunidade? Como é que tu pensou em fazer ao vivo? Imagina se desse alguma coisa errada. Não. Nunca pensou em dar Sabe que isso é curioso. Na minha vida, a história da pintura ao vivo, na verdade, começa em Garopaba mesmo. É mesmo? Porque Garopaba organizava. Né, a Garopaba tem um artista local de excelente qualidade chamado Fabrício, carinhosamente conhecido como Mano Red, tá? Fabrício Garcia. O Fabrício organizava um encontro de pintura ao ar livre de Garopaba. Tá? E a gente. Um dia eu conheci a obra dele e fiquei encantado com a qualidade da obra dele. Fui saber que esse era um rapaz nativo daqui, aí, que tinha essas características, nos tornamos amigos. E aí fiquei sabendo que ele organizava esse encontro de pintura. E aí, em 2019, eu vim participar desse encontro de pintura ao vivo, assim, para conhecer alguns aquarelistas do Brasil que estavam aqui. Tá? Tinha até um aquarelista português aqui o encontro. Ele tinha esse caráter até internacional. Tá? E ali, eu pela primeira vez, eu pintei na frente de outras pessoas, com muita vergonha. Se eu pudesse botar um casaco assim em volta de mim, né? Tava aqui a gerente, só para vocês terem ideia da importância de um evento como esse, tava aqui a gerente da fábrica de papéis que eu uso, que é uma fábrica alemã, que data de 1500 e alguma coisa. Essa fábrica. A gerente estava aqui, ela é catarinense, ela estava aqui, ela estava no evento e me pediu que eu fizesse uma aquarela no caderno dela para recordação. E eu pensei, te levo para casa e te entrego amanhã. Ela disse, não, agora aqui. E aí nisso agora aqui veio um monte de gente em volta e se eu pudesse me esconder assim, eu tinha vergonha. Tinha vergonha. Mas a melhor maneira de a gente vencer os nossos... É fazendo, né? É fazendo, né? Com certeza. E assim foi. E hoje em dia, como eu te falei, eu gosto de pintar na rua e acabei criando um segmento do meu trabalho, que é a pintura ao vivo em eventos e, sobretudo, em casamentos. Eu pinto o momento em que o casal está casando ali. Naquele momento eu estou ali pintando e quando termina a cerimônia a obra está pronta. Viu? Fica a dica, Paulo. Nosso casamento já temos o pintor, não tem como fugir. Isso acaba me levando também, eu tenho, por todo o Brasil, eu tenho uma agenda nessa função dos casamentos, assim, viajo bastante para atender, então alguns meses eu já não pego todos os casamentos, eu já vou fechando a agenda, porque só quero tanto, né, só para tantos dias, né, mas acabo sendo bem requisitado para pintar. Sim, até porque tu tem a família, tu tem tudo, né? Então, tem exatamente tudo isso. Não, mas assim, às vezes eu levo a família junto, assim. Por exemplo, fui pintar um casamento em Tiradentes, Minas Gerais, ano passado. A pessoa me contratou muito em cima, assim, de organizar. Quem sabe vamos passear em família, né? Daí fomos com a família. Às vezes eu vou sozinho, pego um voo para São Paulo, fazer casamento em São Paulo. Às vezes quando eu vou fazer Serra Gaúcha, eu faço muito casamento, assim, Farroupilha, Gramado. Aí eu vou de carro, a família, eu convido a família. Porque normalmente casamento é final de semana, né? Eu disse, vamos passar junto o final de semana em Caxias ou em Bento, que o teu casamento é lá, né? Ai, coitado. Ele vai dizer assim, ó, esposa, a gente vai passar juntos, mas eu tenho um casamento no meio do caminho, a gente tem que fazer aquele casamento. Eu já sei que assim, eu sou bem chato, assim, eu sou muito exigente com o meu trabalho, tá? Então eu sou muito regrado, assim, eu tenho que chegar a tal hora, eu me preparo, sei que então é aquilo ali, assim, né? Eu sei o compromisso que eu tenho com a entrega do meu trabalho. No mesmo dia já te chamaram para fazer mais de Não, nem pegaria, porque nem pegaria. assim, o nível de entrega que eu tenho, eu termino um casamento desse realmente muito cansado. Sim. Assim, Exausto já. Porque eu já começo assim, quando eu vou para um casamento, eu costumo chegar um dia antes, eu visito o local antes, se eu puder eu falo com os noivos, a gente se conhece pessoalmente às vezes na hora, ali. Aí no dia seguinte eu chego muitas horas antes já para ir para o lugar, já vou preparando a pintura para quando acontecer bem o casamento. que tá acontecendo exatamente. ali, Então quando termina a cerimônia,
a aquarela está pronto, eu já levo o material todo para moldura, vidro, tudo, já coloco ali, entrego, a pessoa pode levar para casa e botar na parede. Imagina, né? E isso aí não tem uma memória mais linda do que essa, nesse momento. Porque geralmente as fotos elas levam, às vezes, até 30 dias para serem entregues. Sim. Ou aos pouquinhos, né? Elas vão entregando não, as fotinhas. Aquarela não, aquarela tu leva na hora, é uma coisa personalizada, e né? tu tá trabalhando num lugar de muita alegria. Ali todos Sim, estão muito com felizes, certeza. tá? Então o ambiente, isso aí contagia. O processo todo, assim, influencia no resultado, assim. Sempre um ambiente... Mas claro, a gente sempre está preocupado com a qualidade do que está fazendo, com o tempo, né? Quanto tempo vai demorar ainda, tá? Mas é sempre eu amo pintar, passei a amar pintar ao vivo, assim. E quem quer contratar hoje o Rodrigo, o arquiteto, como é que funciona essa dinâmica? Como é que está lidando com tudo isso? Não, a primeira coisa é a gente chamar para conversar, né? Mas tu está trabalhando na área aqui de Garopaba, já atuando bastante. Sim. Né? Eu sou sócio de um escritório de arquitetura chamado Núcleo Arquitetura, né, que existe há mais de 35 anos. A gente tem uma forte atuação no mercado do Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre. A gente atende muitas incorporadoras, o mercado imobiliário. Basicamente trabalhamos com a maior parte das grandes incorporadoras, já pôde trabalhar. Trabalhamos no interior do Rio Grande do Sul, já trabalhamos no Paraná, já trabalhamos no Uruguai, Santa Catarina. Tá? Mas o foco sempre foi Porto Alegre, né? E na época da pandemia, a gente passou a adotar uma gestão de empresa. Eu nem digo home office, tá? Eu digo que é nomad office. Você trabalha de onde você quer. Sim, né? hoje em dia, sim. Né? Então, claro, existem desafios, né? Mas a gente consegue ter... Tem uma equipe basicamente a equipe mesmo, o forte da equipe é Porto Alegre. Aqui eu tenho um pessoal que trabalha comigo aqui em Garopaba. Tá? Mas na época, assim, eu disse, olha, foi a virada de chave para abrir essa nova perspectiva de também um novo mercado, né? Eu não tinha um mercado, eu não atuava no mercado de Garopaba como arquiteto. Tá? E aí, nisso, eu vim para cá e comecei a trabalhar num dos setores que eu amo, que é na parte de desenvolvimento imobiliário, que é começar a pegar áreas e entender a vocação dessas áreas, né? Entender o que a gente pode fazer para melhorar o ticket de um empreendimento aqui. O que a gente pode construir de narrativas verdadeiras para entregar algo de qualidade. Né? Com essa tua sensibilidade e somando já, né, com esse profissional da arquitetura, a entrega é muito mais eficaz. A gente procura ser, casos, a gente procura, eu sou uma pessoa muito crítica com o meu trabalho, tá? Mas eu também sou crítico com a questão da cidade. A cidade é um tema que me interessa. Apesar de não ter ido fazer pós-graduação na área de urbanismo, eu me interessa, me dedico a ler bastante, estudar bastante para questão prática da minha formação. Então acabo tendo esse olhar crítico para o que caminho a cidade vai escolhendo seguir. Tá? E aí a gente falando de Garopaba, a gente tem uma cidade que teve alguns pulos, né, no seu crescimento, né, a própria pandemia, como nós acabamos de falar. Aí teve o fenômeno da enchente no Rio Grande do Sul, que trouxe mais gente para cá. É difícil tu controlares e dizer assim, como é que é esse crescimento? Mas a gente vem numa curva de crescimento. Mas está bem organizado ainda esse crescimento, Sim, né? só que nós temos que pensar... a longo prazo. A longo prazo. Sim. Assim, o planejamento urbano ele deve olhar 5, 10, 15 e procurar olhar 50 anos. Eu costumo dizer nas andanças, eu gosto muito de me relacionar com toda a cidade e nas conversas que a gente fala sobre a cidade, eu questiono as pessoas, já imaginou como é que vai ser Garopaba com 100 mil habitantes? As pessoas, nossa, e aí eu já escutei todo tipo de resposta, né? Das mais absurdas, né? Até as pessoas dizerem também que nunca tinham parado para pensar como é que seria isso, e eu disse assim, mas são coisas importantes, né? Porque quem atua na cidade, né, e sobretudo os gestores públicos, eles têm essa responsabilidade de enxergar esses vetores de crescimento, as áreas que são com potencial de ser ocupadas e como é que elas serão ocupadas. Porque a iniciativa privada, de alguma maneira, ela constrói a cidade, mas as diretrizes são dadas pelos urbanistas, ou deveriam ser dadas por urbanista, para nós direcionarmos esse crescimento. Olha Curitiba, né? Se tu olhar... Em Curitiba, nós tivemos, na gestão pública, diversos urbanistas que foram prefeitos. Né? E tiveram esse olhar de preocupação de como é que seria o crescimento da cidade.
No Brasil, nós temos, assim, são poucas cidades que têm, infelizmente, assim, um olhar mais apurado para um urbanismo de qualidade, tá? E mesmo Curitiba, assim, eu te diria que a minha leitura, assim, Curitiba tem um urbanismo interessante, mas uma arquitetura que pode ser questionada. Sim. Olha só que interessante, né? Com Tem outros certeza. lugares que tem uma arquitetura bonita, Isso, mas o e outros urbanismo que pode fica ser questionado, né? Enfim, mas é importante que Garopaba traz esse viés, né? Que as pessoas vêm com esse olhar. Por quê? Porque não se imaginam sair de Garopaba. Então, quando a gente ama onde a gente vive, que é esse amor por Garopaba, eu viver Garopaba na íntegra, que hoje a gente tem o Eu Vivo Garopaba, é isso. A gente se preocupar daqui a algum tempo, como tu falaste, né? Daqui a 5, 10 anos, e como vai ser. E realmente, eu nunca parei para analisar com 100 mil habitantes como seria Garopaba. No trânsito caótico que a gente está hoje. Então a gente tem que pensar, pessoal, olha só que interessante, exatamente, pegar esse teu gancho, né, na questão de um trânsito caótico. Por quê? Porque se a gente continuar priorizando o uso do automóvel, nós vamos caminhar para o caminho que todas as cidades vêm caminhando até hoje. Tá? Bom, como é que a gente tira essa prioridade do automóvel? Não pode ser impositivo. É a partir do momento que as pessoas se dão conta que moram numa cidade que ela não necessita tanto do automóvel. E a gente, bom, mas como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que ter as coisas próximas de mim. Né? Então, um dos segredos das cidades funcionarem bem, a gente costuma dizer que é o adensamento. As pessoas têm que morar próxima das coisas. Eu não quero precisar ter que viajar 3 quilômetros, 5 quilômetros, 6 quilômetros para levar meu filho no colégio. Eu não quero ter que pegar carro para ir a um supermercado a 5 quilômetros da minha casa. Eu quero, quem sabe, poder ir a pé a um mercado, a um mercadinho, a uma padaria. Incentivar o comércio local também, né? Eu quero para o comerciante, né? Que também. coisa boa se as pessoas passassem a pé na frente da sua loja. Porque quando passa de carro, não vai ver o que tem na tua vitrine. Diz assim, eu já passei, agora vou parar. Não, agora não, amanhã eu passo. Então, agora, para isso, a gente tem que saber onde é que eu largo o carro, onde é que eu tenho o que a gente diz caminhabilidade. Eu tenho que caminhar, de preferência conseguir caminhar protegido da chuva, e esse meu caminhar tem que ser uma experiência agradável. Eu tenho que ter vegetação, calçadas, eu tenho exatamente, eu tenho que ter mobiliário urbano. Eu costumo dizer que a gente tem que ter iluminação à altura dos olhos. Se eu quero transformar um lugar agradável para o pedestre, ele também tem que ser de fato para o pedestre. A luz alta ela é boa para o automóvel, uma luz mais baixa é boa para os nossos olhos, para o pedestre. O piso, nós temos que garantir caminhabilidade para as pessoas que têm necessidades especiais. Então, quem sabe a Garopaba pode ser amiga dessas pessoas. Sim. Quem sabe eu consigo chegar na João Orestes com uma cadeira de rodas e chegar até dentro da água do mar sem problema, simplesmente chegando com ter essa acessibilidade toda na cidade. Garopaba do futuro. Mas essa sabe, né? Essa é a Garopaba do futuro. Mas ela pode ser pensada desde agora, né? Com esses vetores. Vamos dizer, aqui em Santa Catarina, a gente tem ali em Palhoça, o Pedra Branca, que é um exemplo de um bom urbanismo aqui, que as pessoas gostam de caminhar lá, olha aquilo que é encantador. Então a gente pode trazer essas referências, olhar essas referências para a cidade, mas sem perder a nossa identidade. Vou te dar um exemplo, Mabel. Quantas pessoas gostam de ir lá em José Inácio, em Punta del Este, que tem as ruas de chão batido e acham um charme, aquela lojinha que é de madeira, o restaurante que é uma choupana na beira da praia, e aquilo ali... Sim, é encantador. É encantador, é charmoso, é luxuoso. Então o luxo, ele não precisa ser palaciano. Claro, não, pode ser o pé na areia. E eu acho que pensado, né? Pensado quem vai passar por ali, exato, como seria, como é que tu vai chegar em tal lugar. Eu acho que isso é uma importância, né? De olhar com os olhos mais humanos mesmo, né? Sempre. É que tu é artista, tu tá olhando com muita sensibilidade. Eu acho que precisa de muito mais pessoas que pensem e que olhem assim, né? Só para teres ideia, existe um grande urbanista no mundo de hoje chamado Yangel, tá? Yangel, mais ou menos, ele tem o papa do urbanismo contemporâneo, tá? Ele tem um livro maravilhoso, fica a dica para quem quiser saber um pouco mais, chama-se Cidade para as Pessoas. Cidade para as Pessoas. E curiosamente, Yangel está atuando em Florianópolis agora, pago pela ACIF. A ACIF trouxe Yangel, o escritório do Yangel, para trabalhar a questão da mobilidade urbana em Florianópolis. Está aqui do lado de Garopaba. Imagina, pertinho. Os urbanistas. Tá? Então, quando a gente pensa assim, mas aqui Garopaba, não sei o que, a gente tem chance de fazer coisa muito legal aqui. Tá? A gente tem um desenvolvimento, a gente tem uma folha em branco ainda para desenhar em muitas coisas em Garopaba. E essa é a nossa responsabilidade. Quem está aqui... A sociedade, né? Eu acho que a sociedade... É a sociedade. A sociedade, quando se envolve, juntamente com o poder público, para ajudá-los em cada detalhe, isso é muito importante. Eu acho que a gente acaba tendo um resultado muito melhor
quando existe esse envolvimento. Perfeito. Porque nós temos a família, nós temos o futuro dos nossos netos, dos nossos filhos, né? O nosso futuro. Então, isso tudo envolve isso, esse olhar. Então, eu acredito que quando a gente tem essa força, essa pegada aí, juntamente com eles, acho que tudo tem resultado, né? E eu convido as pessoas a pensarem também a partir da ótica do associativismo. Sim. Eu sou um dos admiradores do associativismo, tanto que quando eu vim aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz, agora eu sou morador de Garopaba, foi, eu identifiquei que aqui tinha uma associação comercial com forte atuação na cidade, né, e que vive o associativismo, e disse assim, acredito que é justamente pelo associativismo que a gente consegue, né, como coletivamente, em Pensar, parceria né? com o poder público, conversar sobre essas mudanças. Sim. Né, ajudar o poder público, mas também cobrar, né, daquilo que a gente não concorda, nos nossos pleitos, né, de melhorar a cidade. Então, é um convite assim que eu faço. Hoje eu acabei, nesse momento, me tornando diretor da Associação Comercial, né, justamente porque eu sou um admirador desse processo. E não só da Associação Comercial. Ajudei aqui a organizar, a refundar, por assim dizer, uma associação dos arquitetos e engenheiros que existe aqui em Garopaba. Então, também porque acredito que a gente precisa estar em grupo para justamente discutir essas questões da cidade, discutir o que está sendo feito e propor as mudanças, porque individualmente é uma voz isolada. Tá? Sim, com certeza. Quando a comunidade sim tem voz. Quando ela Comunidade tem voz. utiliza os empresários, pessoas que estão comprometidas, né? Porque sendo ou não sendo, a gente também traz emprego, né? Sim. A gente tem esse olhar, a gente também é responsável por todas as pessoas que estão dentro da nossa empresa. Isso, Mabel, é a tal da responsabilidade social que tu já falaste. Quer dizer, é esse ponto, né? Assim, bom, eu vou morar num lugar que tem essas características, eu quero... como é que eu ajuda a orientar esse crescimento? Com certeza. A cidade ela não é engessada, a cidade é viva. E a cidade é muito fácil de ser lidar. A gente quer marcar um horário, tu vai na prefeitura, tu consegue, tu tem esse acesso. Eles são abertos para isso, né? A gente trouxe hoje a Júlia, foi uma das entrevistadas aqui. Eles também têm esse cuidado com os empresários, estão capacitando. Isso é importante, porque a maioria dos empresários eles precisam dessa capacitação, desse olhar. Não tem como a gente falar hoje de uma aquarela, a gente falar sobre uma arquitetura, se nós não falarmos do desenvolvimento social, socioeconômico da cidade. Perfeito. Então, é um conjunto de coisas. Para te ver assim, cada vez que eu vou fazer uma locação comercial aqui na minha imobiliária, a primeira coisa que a pessoa pergunta para mim, o que eu devo fazer? Te associa à SIG. Primeira coisa, faz com que as pessoas te conheçam. Faz com que elas entendam se aquele teu produto vai fazer falta no lar delas. Por quê? Porque no momento que tu for fazer uma inauguração, eles vão te prestigiar. Verdade. Isso é importante, porque o que falta hoje em dia são pessoas que vão somar com a gente, estar ali no nosso início. Exato. Para que isso não morra o teu sonho, porque tu não gasta um valor, né? Para abrir uma loja, às vezes é tudo aquilo que eles têm, um sonho. Sim. Isso é para tudo. Sim. Então, hoje, a mesma coisa que o teu segmento. Está começando, é legal, faz a viabilidade do terreno. É importante a gente se juntar e saber assim, ele tem uma responsabilidade social, tem uma responsabilidade com o trabalho dele, ele entrega com excelência. Então, para isso que serve o nosso programa. Unir e trazer pessoas que também estão pensando da mesma forma como nós pensamos e trazer essa inovação sabendo que nós podemos nos ajudar. Porque a gente quer trazer essa qualidade para a cidade, né? A gente quer melhorar a cidade. Com certeza, em cada detalhe, né? Exato. Aliás, tu falaste tudo, é isso, é o detalhe, né? Eu gostaria de andar numa cidade que tivesse mais riqueza desse detalhe de cidade, sabe? Sim. De ter uma coisa bem pensada, né? Se você citasse ali o exemplo de Curitiba, né? Na verdade, Curitiba tem um monte de coisa que parece que assim, são detalhes bem pensados, né? Isso aí mostra o planejamento. A gente tem dificuldade, às vezes, de conseguir. Uma cidade pequena ainda, isso, né? E essa é uma vantagem, né? Porque qualquer coisa que a gente faz aqui aparece, né? A gente, eu que venho de uma metrópole, né? Metrópole, tu faz um esforço para aparecer alguma coisa. Aqui, com pouca intervenção, ela dá frutos, ela aparece. Né? Isso é muito bom. Né? Sim, e aqui se vive a experiência da vida comunitária ainda. Sim. E isso é legal. As pessoas são conhecidas por nome, sobrenome. Com certeza. Tu encontra a pessoa no super, aí quando vê, tu encontra a pessoa na praia, na praça. Isso é importante. Tu começa a conhecê-las e tu começa a ver que são pessoas que nem tu.
Isso é um E que privilégio. querem, isso é um privilégio, porque, como tu falaste, nome, sobrenome, numa cidade grande tu já não tem isso. E tu poder caminhar com o celular na mão, tu poder deixar o carro muitas vezes aberto com a chave dentro. Então, assim, Garopaba ainda pode se fazer isso. Ainda é isso que, para mim, assim, eu não tenho dinheiro que pague. Sim, Essa liberdade, essa tranquilidade do teu filho poder andar de bicicleta sim. ainda. Claro que às vezes tem que cuidar um pouquinho do trânsito, né? Pega leve, gente, tem que pegar leve um pouquinho do trânsito. Mas como tudo que cidade tem os seus poréns. Né? Mas esse é um grande ativo da cidade, É. né? Assim, esses pontos, assim. Não, Então, dá de para fato, viver. E olha aí, vou dizer assim, ó, importante demais saber que Garopaba é um lugar maravilhoso de se viver. sim. Tu já pensou, Sim. já sairia daqui de Garopaba para morar em outro local? Já pensou nisso? Não. Fora, Ah, não seja fora do país. não, mas não tá nos nossos Não planos, cogita tá? isso. Não, se possível, eu rezo todas as noites que Nosso Senhor me mantenha aqui, se for da vontade dele. É verdade, que não nos leve agora. Então, para quem está chegando agora em Garopaba, um conselho teu e um tipo de olhar que ele teria que ter numa cidade, como seria isso? Qual seria o teu? Ah, eu não sei se seria só para quem chega em Garopaba, mas tem um conselho que eu dou, assim, que é bem de mim, né? Eu digo assim, procura ouvir as pessoas que já estão lá, tá? Ouvir, entender a história da cidade, conhecer as pessoas que aqui estão. Vou fazer mais um detalhe, então, nisso tudo que tu está falando, que eu acho bem interessante. Respeitar também a Perfeito, história. exatamente. Então, assim, é bom no início, sobretudo quem está chegando, né? ah, ter essa noção, né? Diz, olha, existe uma história que está acontecendo Sim. aqui, que já vem, e tem uma memória interessante. Segundo passo, acho que se coloca à disposição, sabe? Servir. Servir. Né? Acho que esse é um ato de amor, né? O ato de amor é Sim, servir. e nem Jesus, Né? né? Ele veio para servir, né? Exatamente. O ato de amor mais nobre é o servir. Né? Então se coloca a serviço da comunidade. Né? E vai estabelecendo conexões, relações. Menos Né? crítica. Não, totalmente, né? Né? Porque às vezes, Tem assim, às que... vezes eu vejo isso aí. Por que eu te fiz essa pergunta? Eu acreditei até que seria mais ou menos essa a tua resposta. Às vezes eu vejo que falta isso. As pessoas elas têm que vir para uma cidade que nem Garopaba, tentar entender, porque às vezes pessoas já viviam aqui antes, né? Pessoas Exatamente. que já são nativas. Então a gente tem que aprender primeiro a respeitar, né? E saber, e como tu falaste, servir, né? Trazer isso com amor e carinho, que isso não tem dinheiro que Acho que pague, se né? coloca à disposição, né? E tenta, e estabelece relações boas. Acho que Sólidas, eu, né? eu, eu em Garopaba, olha, eu sempre fui, desde que eu sempre frequentei Garopaba. Em determinado momento comecei a construir relações, eu sempre fui bem recebido. Quando eu vim para cá, para muitas pessoas até onde eu sei, foi uma alegria eu estar aqui, sabe? Agora ser morador daqui, porque já existiam relações antes, né? E eu, enfim, a própria questão, né, do compromisso que eu tenho com a arquitetura, com a aquarela, né? É isso de mostrar para o mundo, né, através da arte, né, o que é esse lugar. Então a gente às vezes viaja mais a partir de São Paulo para cima. Muita gente não conhece Garopaba. Eu ando por lá, falo de Garopaba, as pessoas Nem sabe nunca onde ouviram cá. falar. Sim. Aí eu falo, né, dessa aqui, que tem a sua origem numa vila de pescadores, né, que era uma armação baleeira, conto algumas histórias, as pessoas ficam encantadas e conhecer quando vem a aquarela, né. Então, e uso muito a aquarela para isso aí. Então, e aí acontecem coisas interessantes, Mabel. Tempos atrás, uma pessoa foi ver uma exposição numa galeria em São Paulo e tinha uma obra minha lá. Eu era um dos expositores nessa galeria. E era uma aquarela de Garopaba. E a pessoa identificou Garopaba e identificou a minha assinatura, né? E de lá mandou uma foto. Eu disse, olha, vi tua foto aqui, uma aquarela tua. Né? E eu disse, pô, que legal. Eu faço questão de levar Garopaba para fora. Agora mesmo, eu sou um dos brasileiros selecionados para expor no Festival Internacional da Aquarela em Fabriano, na Itália. É uma obra que é muito similar a essa da capa. É Garopaba. O nome da obra é Garopaba. Está embarcando para a Itália daqui a uns dias, né, para esse evento lá em abril. Tá? Ano passado, fui um dos brasileiros convidados a participar da Bienal de Aquarela do México. Então mandei uma aquarela grande também
chamado Pesca em Garopaba, também bem desse canto, com 2 barcos pesqueiros. Até um dos barcos é de um amigo meu, que é o Tonho, que tem o barco aqui, né? E a obra estava lá na Cidade do México. O museu ficou com a obra, sabe? Então eu digo assim, a Garopaba eu procuro levar a Garopaba para o mundo, A para gente tem mostrar. orgulho de falar de Garopaba, né? Orgulho de falar de Então, Garopaba. assim, ó, quem quisesse te contratar, teu trabalho, né? Não só a pessoa que está fazendo seu casamento, mas a sua festa, que quiser eternizar isso através, né, da tua pintura, deixar as tuas redes sociais aqui, para que eles possam te contratar. Também no projeto da sua casa, também, aquela pessoa que quer esse olhar mais cuidadoso, né, Sim. que é o teu olhar, que deu para ver, deu para sentir que tu faz isso com tanto amor. Sim. Então, aquela pessoa que quer te contratar e quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, pode deixar as tuas redes sociais e as tuas considerações finais naquela câmera. Perfeito. Na verdade, é muito simples. Você entrar lá no Instagram, pegar rodrigo.schiffner, provavelmente na hora de botar aqui quando o podcast estiver no ar ali, tá? Ali tem link para o meu WhatsApp, ali tem o link para o meu escritório de arquitetura, tá? E, enfim, aí a gente vai, conversa e vê, é simples. Acho que essa questão de ter o amor aqui, sim, eu acho que todas as pessoas deveriam amar o lugar que escolheram para morar, né? Ou muitas pessoas são, sei lá, são vítimas de continuarem morando num lugar que nasceram e nunca conseguiram sair, né? Acho que também é um ato de coragem Sim, a gente abrir mão, né, do lugar onde está para ir para um outro lugar. Envolve responsabilidade, planejamento, organização, né? Mas também às vezes a gente tem que ter esse ato de ousadia e coragem para construir uma nova história, né? com certeza. Eu quero vir com esse propósito de ter a história da minha família aqui. Fui bem acolhido e, na medida do possível, eu quero devolver para Garopaba todo o carinho desse acolhimento, né? Porque quero que esse lugar mantenha a sua identidade, né? Um desenvolvimento correto, sustentável, adequado, tá? Porque tudo aquilo que não for pensado agora, a gente vai pagar o preço lá adiante. Com certeza. O melhor momento é hoje, né? O melhor momento é hoje. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Eu Vivo Garopaba. Eu agradeço a todos os nossos internautas que têm curtido e compartilhado nossos episódios e peço que clique aqui, nos sigam nas redes sociais, compartilhe esses episódios, se inscreva no canal, que é muito importante para nós, e até o próximo vídeo.